bem-vindos ao Logoer Táxi Aéreo e vamos continuar com o nosso treinamento inicial. Desta vez, nós estamos no segmento de currículo Treinamentos Específicos, no módulo B, que é o SGSO. Nós já tínhamos visto o módulo A, que foi o Artigos Perigosos, o C, que é o CRM, e agora o SGSO, módulo Bravo. Muito bem, essa sigla SGSO é uma sigla que foi adotada pela ANAC, né? Que quer dizer o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. É um nomezinho difícil de decorar. Lembro que no começo eu levei um tempinho para decorar o SGSO, mas hoje, já fazem tantos anos, a gente já sabe tudo decorado. Então, SGSO, Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. Muito bem, o SGSO é um termo que a ANAC criou, né, baseado na sigla SGS, em inglês, que quer dizer Safety Management Systems, SMS. É uma terminologia usada para se referir a sistemas abrangentes concebidos para gerenciar aspectos de risco de segurança operacional. Safety. É interessante que o português é uma língua tão grande, né? Mas tem uma palavra que ela resume duas coisas. É a palavra segurança, né? Na palavra segurança, a gente pode entender como uma segurança de operacional, né? Ou uma segurança de patrimonial, né? Já a língua inglesa, ela é mais abrangente nesse sentido. Ela tem safety para segurança de operação aliás, safety e safety para operações segurança patrimonial. Então, de segurança contra atos ilícitos, security, né? É o que eu falei, o safety e o security. O safety é a segurança operacional, o security é a segurança patrimonial. De saúde, health, também existem sistemas de gerenciamento de qualidade no termo da saúde. E também de meio ambiente, environment, sistema de gerenciamento da segurança do meio ambiente. Bem, um SGS, que seria um SMS, é a aplicação da gestão da qualidade de forma específica para a segurança. Essa fontes todas do Wikipedia. Muito bem. Regulamentação. Nós já vimos nos módulos anteriores a questão da certificação, o contexto, a estrutura da certificação, da regulamentação, né? Então, nós somos certificados pelo RBAC 119, nós somos regidos pelo RBAC 135, e dentro do RBAC 135 nós temos o SGSO, que está dentro do 135 no apêndice H, tá? E nós temos o MGSO, que é o Manual do Gerenciamento da Segurança Operacional. Ele também é através de uma IS, Instrução Suplementar. Lembra que eu falei que tem um RBAC, que é a regulamentação, e a IS é a Instrução Suplementar que diz como você deve fazer algum manual ou fazer algum procedimento para cumprir o regulamento. Bem, aqui nós temos o RBAC 135 táxi aéreo. Nós somos regidos pelo RBAC 135. Em cima do RBAC 135, que é o regulamento, a ANAC que é a responsável. E essa é a lei. Eu falei que tinha uma lei, só que eu não falei o nome dela. É a Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. Com essa lei foi criada a ANAC, e que dentro da lei vem dizendo que a ANAC tem que fazer os regulamentos, e esses regulamentos consequentemente têm força de lei. É por isso que eles podem multar. Qualquer multa tem que ser em cima de uma lei, processos administrativos também em cima da lei, não em cima de uma IS
portaria ou resoluções, às vezes eles tentam colocar multa, mas tem que ser dentro do regulamento. O que tiver dentro do regulamento é lei, então tem que ser cumprido, né? Muito bem, e dentro do RBAC 119, ele vem dizendo que para se formar um táxi aéreo, temos que ter o gestor responsável, o diretor de manutenção, o diretor de operações, um piloto-chefe e um diretor de segurança operacional. No nosso caso, o diretor de operações e o piloto-chefe assumem concomitantemente a mesma função, no caso só o diretor de operações. Muito bem, para cada SGSO, aliás, para o SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, cada empresa tem um MGSO, que é o Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional. Aqui tem um pouco extenso, mas é importante, tá? É importante saber pelo menos esse quadro, que são os componentes e elementos do SGSO. É o beabá que tem que, pelo menos, saber o que é. Os componentes seriam políticas e objetivos estratégicos da segurança operacional. O item 2 aqui é o gerenciamento dos riscos à segurança operacional. 3, a garantia da segurança operacional. 4, a promoção. Então, os 4 componentes: política, gerenciamento, garantia e promoção. E os elementos são os subitens que cada um deles se elencam, né? Exemplo, a política, a gente está como elemento número 1, responsabilidade e compromisso da administração, responsabilidades da direção acerca da segurança operacional. Item 3, estrutura organizacional e os responsáveis, pessoas-chave pela segurança operacional. Dentro de cada empresa, nós temos um CPF atrelado, tá? E esse CPF é a primeira pessoa que responde, por exemplo, a um incidente ou acidente dentro da empresa. Então, o SGSO, infelizmente, ele é um elemento tanto de treinamento, né, como de você conhecer a sua empresa na questão dos riscos, né, que envolvem as operações, e também existe aí uma questão de comprometimento no CPF, né? Então você fica responsável realmente ao que acontecer pela empresa. O item 4, plano de implantação, como essa IS é muito antiga, então todas as empresas já estão com o seu plano de implantação já prontos, né? Item 5, coordenação do plano de respostas a emergências, é exatamente aquele pré, né? Plano de resposta à emergência. Para cada emergência que tiver na empresa, você também tem que ter um plano já pronto, né? É como eu falei, às vezes tem um incidente na empresa e a gente fica nervoso, né? A gente corre, às vezes dá um branco, a gente não sabe o que vai acontecer. Então o pré, ele exatamente já dá todos os procedimentos do que você tem que fazer em cada situação. Então é interessante, né? A parte de documentação, tudo que você faz em termos de segurança operacional é documentada, porque ou em papel, ou em mídia, ou em arquivos de PDF, ou disponibilizado. Para quê? Para que tenha uma divulgação a todos da empresa e que fique documentado para saber realmente o que a empresa está fazendo em termos de segurança operacional. Bem, o componente 2, que é o gerenciamento, temos como elementos os processos de identificação de perigos e os processos de avaliação e mitigação dos riscos. Muito bem. Para cada operação que a gente faz dentro do táxi aéreo, existem os perigos, né? Vamos supor que a Logoair, a gente faça voos regulares para Fernando e Noronha. Transporte de carga ou transporte numerário era o que eu queria fazer no passado. A gente quase pega essa questão do transporte numerário. Qual a identificação do primeiro perigo?
seria a extensão as grandes extensões de água, né? Então isso já é um grande perigo. No meio do caminho de Recife para Noronha, a gente não tem a gente não tem onde pousar, né? Então, grandes extensões de água. Então isso aí é um perigo. Esse perigo tem que ser analisado. Depois da análise ele vira um risco e a gente mensura o risco. O que é que a gente pode fazer para mitigar? Mitigar é reduzir, né, exatamente o risco, reduzir o risco da operação. Então a gente coloca a gente tem no avião, tem que voar com um bote, e esse bote vai ter lá um ELT, que quando é para o mar vira EPIRB, né? A gente vai ter um rádio portátil marítimo para comunicar com algum navio que passe nas redondezas, né? E alguma caixa de palamenta, que é alguns água, comida, alguma coisa de emergência para a balsa, para o bote. Aliás, a gente chama bote na aeronáutica, na marinha a gente chama balsa. Então ELT é PIRB e bote é balsa, só termos. E também a questão do combustível. A gente sabe que o CNK 5, se fizer Recife, Noronha, Recife, ele chega com as calças na mão, né? Então, para evitar a gente ter que fazer uma escala em Natal, na volta, nós chegamos até a levar combustível lá para Fernando de Noronha. Isso aí, pronto, basicamente eu fiz um processo de identificação de perigos e o processo de avaliação e mitigação dos riscos, que eu acho esse gerenciamento a parte mais importante, né? Porque você vai pegar cada operação que você faz e você vai estudar cada item, né? Normalmente eu fazia isso naquelas reuniões às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, de 8 às 9, a gente sempre apresentava sempre aparecia mais um perigo que a gente tivesse que estudar e uma forma de mitigar eles. Lá na frente eu falo sobre as fichas de gerenciamento de segurança. Muito bem, o componente número 3 é a garantia. E temos como elementos a supervisão permanente e a avaliação periódica do nível de segurança alcançado. Reunir com o pessoal semanalmente ou mensalmente e tocar no assunto de você saber se realmente as coisas estão sendo feitas como foi planejado na parte do gerenciamento. Gerenciamento da mudança é outra questão importante, que é exatamente aquele piloto antigo que não quer saber das coisas novas, né? Aquela pessoa que acha que já sabe de tudo, aquelas pessoas que acham que treinamento é mais um que vai ser lixo para eles. Então essa é a mudança que é desejada, né? É trazer todo mundo para o mesmo nível sempre superior, nível de conhecimento, nível de intelectual sempre melhor. E melhoria contínua do SGSO seria você exatamente melhorar cada vez mais, você ter reuniões, você ter identificar novos riscos, fazer reunião de garantia de segurança, etc. E promoção da segurança operacional. Isso aqui é um componente, os elementos seria treinamento e qualificação e divulgação do SGSO. Bem, o que nós estamos fazendo agora é treinamento e qualificação. Eu estou dando treinamento e vocês estão se qualificando. A divulgação do SGSO pode ser através da palestras, pode ser através de painéis, pode ser através de noticiários, de jornais internos, de propagandas tipo na internet ou no WhatsApp, alguma coisa que você possa estimular o pessoal para divulgar o SGSO. Bem, foi extenso, mas é importante essa parte teórica aqui do SGSO. A ANAC exige, deve estar na prova de vocês também. Sim, depois eu vou mandar para vocês em todas as aulas um arquivo PDF com todas as matérias, para ficar fácil você ter esse material em casa. Vamos lá. O SGSO, existe uma abordagem do MGSO, que é o manual, que reflete o princípio de defesa para os perigos, tá? Então nós temos os perigos da tecnologia,
temos também os perigos do treinamento e temos também os perigos da regulamentação. Então, esse trinônimo de tecnologia, treinamento e regulamentação são coisas que vão facilitar, né, o processo de melhorias contínuas da segurança operacional. Segurança operacional é exatamente o inverso de um acidente ou de um incidente. Então, nós vamos pegar a tecnologia e saber realmente o que ela pode nos dar para melhorar o processo. O treinamento, idem, e a regulamentação é uma forma também de você andar correto, né? Você vê, se não houvesse regulamentação, tudo ia ser mais complicado, né? Se um sinal está vermelho, você sabe que você tem que parar, né? Mas eu lembro que em Recife, há muitos anos atrás, não existia, basicamente, passou uma época sem existir guarda de trânsito, e todo mundo furava sinal vermelho. Eu lembro que uma vez eu parei no sinal vermelho e o carro de trás buzinou, porque não tinha carro nenhum vindo no outro sentido. Então ele se achava no direito de passar no sinal vermelho. Eu não passei, fiquei lá parado, fiquei ouvindo um buzinaço atrás, e quando o sinal ficou verde, eu segui o meu caminho. Então, imagina um lugar sem regulamentação, sem leis, né? Você pode decolar como quiser, você pode andar como quiser, então é ruim. E a multa é importante. Eu lembro que aqui em Recife eu estava pagando quase R$ 200 de multa por mês, né? Excesso de velocidade, porque tem que ser 30 quilômetros, eu estava a 32, fui multado, né? E quando pesa o bolso, aí você começa a entender a questão da multa, da regulamentação, que é importante. Bem, o objetivo do MGSO, que é o objetivo de todo o que for segurança operacional, seria o objetivo do MGSO. Eu vou ler rapidamente. Focar na melhoria contínua, reduzir, manter e mitigar o nível aceitável de segurança operacional, nortear a empresa ou o gestor responsável através de indicadores da situação da empresa. Isso, logicamente, que é uma empresa grande, com vários aviões, que o gestor responsável não está acompanhando toda a frota, mas um avião, uma empresa pequena como a nossa, é fácil de gerenciar numa pequena olhada. Proporcionar um conjunto maior e melhor de informações para tomar decisões, reforçar a cultura de segurança operacional da empresa, fomentar a comunicação e instalar uma cultura organizacional de contínua melhoria. Tudo que for de bom para segurança operacional tem que estar lá no MGSO, que é o Manual de Gerenciamento da Segurança. Muito bem. Dentro do SGSO, dentro da estrutura dele, aliás, não é pela estrutura, dentro do contexto da segurança, existem 3 palavras-chave. Tá? Essas palavras-chave são importantes a gente saber elas. É o perigo, consequência e risco. Tá? Então vamos devagarinho. O que seria um perigo? Uma condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar lesões às pessoas, danos a bens, equipamentos ou estruturas, perda de pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma função determinada. Essa é a definição de perigo. Consequência é o resultado potencial de um perigo. Risco: avaliação das consequências de um perigo expressa em termos de probabilidade e severidade, tomando como referência a pior condição possível. Então, veja só, eu vou continuar os outros slides que tá as transparências. Tá, eu vou dar uma pequena explicação aqui. Vamos supor o seguinte, um prego, uma tábua com um prego, tá? Pequenininho, pequeno, de 5 milímetros, e você devidamente calçado. Esse prego é um perigo. Só que a consequência vai ser nenhuma, né? Você pode estar até com uma sandália e não vai acontecer nada. Qual o risco? Muito baixo. Mas vamos ver aquele mesmo prego já com 1 centímetro de espessura.
Se você tiver com uma sandália leve, esse perigo vai ter uma consequência alta, porque você pode receber uma furada do prego, né? O risco pode ser médio, pode ser só um pequeno, né? Ou pode ser grande, você pode ter uma infecção, né? Você pode ter até coisa mais grave. Então, essa é a questão do perigo, essa é a questão da consequência e o risco que pode acontecer. É um perigo, um vento de través é um perigo, mas se ele for fraco, a consequência é mínima e não há risco nenhum. Mas se esse vento de través estiver já numa componente que já seja próximo ao limite especificado na característica do avião, a consequência pode ser grave. A gente pode ter perda de controle no solo, na aproximação, no pouso, e o risco pode ser alto, né? Pode ser uma mera excursão de pista, ou pode ser alguma coisa mais grave. Então essa é a questão do perigo, consequência e risco. Perigo. Tá, aqui, ó, o objetivo aqui embaixo tem elencando alguns perigos genéricos, né? O meio ambiente, saúde, treinamento, tráfego aéreo, combustível, selva, grandes estações de água, pistas, FOD, carga, materiais, manutenção e projeto. Aqui são alguns exemplos de perigo. Eu vou, nas próximas slides, eu vou apresentar um por um. A gente tem aí o exemplo de meio ambiente. Esse primeiro exemplo aqui, o avião pegando vento través, batendo a ponta da asa na pista, é um exemplo, né? Esse caso aqui, ó, foi aqui perto de minha casa, aqui em Piedade. Foi normalmente no verão. Eu já estava na água uma vez, faz muito tempo, eu era pequeno. Eu estava numa jangadinha de cano, não sei se você se lembra daquela jangada de cano PVC, aqui em Piedade, e formou na minha frente um pequeno ciclone, né? Uma coisa menor, mas grande, assim. Não foi uma tromba d'água, né? Ou é tromba d'água, vamos chamar de tromba d'água. Então esse vento enorme, ele teve aqui em Piedade, foi filmado inclusive. Não deixa de ser um risco, né? Um helicóptero, um Robson 44 a 500 pés de altura, passar por um negócio desse é uma situação bastante delicada. Então o meio ambiente é onde a gente convive, é onde a gente voa, né? Então a gente está susceptível a ventos, está suscetível a furacões, está suscetível nesse caso aqui do Air France, né? A grandes formações, né? Grandes formações que derrubou o avião, condições de gelo, né? Tsunamis também. A gente pode estar no aeroporto e ter um tsunami, não aqui no Brasil, logicamente. E aí o meio ambiente seria o maior palco de acontecimentos, né? Aliado ao meio ambiente também o perigo aviário, que tem a ver também com o ambiente. A gente tem casos, a gente pensava que nunca acontecesse, mas assim, já acontecia alguns incidentes graves, né? Teve até aquele, eu não coloquei a imagem aqui, mas teve até aquele capitão da Força Aérea Brasileira que foi atingido por um urubu, ele ficou cego, né? Eu lembro que esse era o caso mais grave que eu conhecia, mas de um tempo para cá a coisa veio piorando. Por exemplo, a gente tem um caso do Rio Hudson, né? Um Airbus A320 novinho que caiu na água, né? Ninguém morreu, sorte. Temos aqui também a questão daquele voo lá de Moscou, que foi agora em 2019. O avião também ingeriu pássaros, apagou os dois motores e caiu logo numa plataforma de milho. Também ninguém não houve grandes coisas. Coincidentemente, 2 Airbus, foi coincidência. E aqui um incidente menores, né? Que é o aborroamento em voo no para-brisa da cabine, e aqui também no radome, né? É o meio ambiente. Nós estamos invadindo o meio ambiente. O homem não foi feito para voar. A questão também do meio ambiente são exemplos de selva e grandes extensões de água, né?
São extremamente perigosos esses ambientes, né? Tanto o da água como selva, e suas consequências. Aqui está o Vale 254, que eu peguei esse exemplo mais porque o avião caiu na selva e o pessoal, os sobreviventes tiveram que passar para a segunda etapa, que foi além do incidente, além do acidente sem combustível, a gente teve a parte da selva também, todas as suas consequências. E aqui a parte de água também. Eu lembro o caso acho que foi em 2007, se eu não me engano, que teve um navegador alemão, aventureiro alemão, com Seneca 2, estava dando a volta ao mundo. Abasteceu em Recife, levou combustível para Fernando de Noronha, voltou, abasteceu, foi, e 90 milhas de Noronha, aliás, mais, ele teve uma pane em um dos motores. Eu até colocar nessa transparência aí a foto do motor parado, mas acabei não achando o arquivo. E ele estava com muito combustível, ele estava com excesso de peso, porque a parte do compartimento dos passageiros era tanques de combustível para fazer a travessia sem parada e não tinha um sistema de alijamento. Ele voltou, não conseguiu chegar em Noronha, ele amerrissou a 90 milhas, mandou sinal de emergência, fez o pouso na água, desembarcou, colocou o bote e colocou a máquina digital também, fotografou tudo, fotografou o motor parado, fotografou o painel, fez toda a parte de investigação. Só que ele deve ter batido no pouso, né, no tórax, mas conseguiu tirar o bote, botou o bote na água, entrou, mas faleceu dentro do bote, né? Então, a turma de resgate chegou 4 horas depois, foi inédito isso, achei inédito. Alugaram um barco lá em Noronha e saíram 90 milhas no ponto dele e acharam ele, mas já sem vida. A situação de também como é delicado o mar, né? Talvez seja mais, a selva e o mar são muito complicados. Então, para fazer essas extensões, para operar em cima de selva e também em cima de água, tem que ter treinamento, né? O treinamento e equipamento, né? Pode ser a diferença entre você sobreviver ou não a um acidente nessas áreas. Bem, acha que não, mas a questão de saúde é muito importante. A gente tem aqui essa foto, eu acho excelente. O piloto totalmente cansado, né? Com a garrafa de Red Bull e a outra aqui do lado, né? Despertador, um galo, a aeromoça acordando ele para não dormir. É a parte da fadiga, né? No táxi aéreo a gente não tem muito esse problema, porque a gente trabalha por demanda, mas assim que tiver voos regulares e começar a pegar a escala, aí a coisa realmente complica. Tanto é que foi emitido um RBAC novo, acho que o 117, eu até falei na parte do MGO, que é sobre a fadiga, né? Já torna-se uma questão importante na aviação, a questão da fadiga. E a outra questão de ambiente na parte pessoal, né? Problema de relacionamento, ambiente de preocupação, problema financeiro, problema com filho, problema com esposa, com mulher, é muito complicado. Então isso também afeta muito a parte da aviação e é difícil você se desligar desses problemas que você tem no dia a dia. A outra identificação de perigo, a questão do CFIT, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Em 1970, técnicos da Boeing criaram esse termo chamado CFIT, Controlled Fly into Terrain, colisão com solo em voo controlado, para descrever um acidente aéreo quando uma aeronave colide contra o solo, com todos os seus equipamentos de voo funcionando normalmente. A gente tem casos no Brasil graves de CFIT, como aquele VASP 168, lá na Serra da Pacatuba. Eu, inclusive, subi essa serra depois agora, sei lá, uns 10 anos atrás. Tenho fotos bem legais aqui lá do ambiente. E foi uma aproximação lá
em Fortaleza. Ele errou a aproximação. Eu acho que parece que o DME estava fora do ar. Não sei bem, mas só que ele iniciou o procedimento de descida antes do ponto que era para ser. Então ele se chocou lá no top da Serra da Pacatuba. Aqui também foi em Guam, né? O piloto estava muito cansado e na aproximação para Guam ele simplesmente baixou do mínimo e colidiu aí no top de uma montanha. O Cefit é uma coisa que acontece demais, é impressionante. A gente tem casos muito, sempre tem casos graves de Cefit. CRM. O CRM é outra questão grave, né, na aviação. A gente tem a questão desse Transbrasil 801, que foi o cargueiro, que foi exatamente uma complicaçãozinha a bordo. O comandante estava em instrução, tinha um instrutor que mandou ele ser mais rápido na hora do pouso e os dois esqueceram a manete de speed brake acionada, né? A gente tem também esse carro do Varig 254, além de ser problema da selva, foi um problema de CRM, não houve CRM e houve um erro de digitação, um erro nem de digitação, o avião era antigo, um erro de colocar lá nos botões, nos pitocos, o rumo, erraram e estavam brigados a bordo e demoraram para achar o problema. Quando acharam um problema, podiam ter a solução, mas não fizeram, briga e acabou o avião se perdendo aí na selva, né? E a parte de CRM, né? Eu coloquei aqui também o Sully, né? Porque foi um CRM perfeito, né? Houve a ingestão de pássaros nos motores, os dois motores pararam e mesmo assim houve um CRM pleno entre os dois, né? Tanto do comandante, né? e o copiloto, e fizeram um pouso de emergência e graças a Deus tudo correu bem, né? A parte de CRM, esse é o TAM. Na verdade eu acho que essa transparência está errada. Na verdade ele não é aqui, esse TAM é a parte de treinamento. A parte de tráfego aéreo, né? A gente sempre pensava que seria impossível, né, dois aviões se chocar, né, em pleno voo. Mas temos a desculpa aí em 27 de março de 77, aquela questão lá em Tenerife. Foram dois Boeing 747 que se chocaram na pista, né? Foi o maior acidente aéreo até hoje em termos de mortes. Não foi esse recorde, felizmente não foi rompido ainda, mas tudo por questão de comunicação, por questão de tráfego aéreo, né? Não estava bem definido as funções ali de quem poderia ingressar na pista, quem a autorização de decolagem ou falha de comunicação, mas foi um problema de tráfego aéreo. A gente tem também essa questão aí, a questão do Gol com o Legacy, que é uma questão totalmente, ninguém nunca poderia imaginar com tanta tecnologia pudesse haver um choque entre dois aviões, mas foi exatamente a tecnologia que levou a esse acidente. Por quê? Os dois estavam em piloto automático e os dois com piloto automático sendo orientados por GPS. Então, eles estavam ali num erro do GPS, né? Poderia ser até pior, porque talvez o Legacy talvez nem sobrevivesse, né? Eles estavam dentro de um erro, sei lá, de 3, 4, 5 metros para cada um, 5, 5, 10 ou um pouco mais, e acabou aí tocando, né? Um tocou a asa do outro. É uma questão de tráfego aéreo porque houve várias falhas, né? Mas no contexto de rota, né? No contexto de tráfego aéreo, realmente. Exemplo de combustível, né? A famosa pane seca, que acontece muito, né? A gente tem um caso aqui clássico, foi do Lamia, né? Não preciso nem comentar mais nada, todo mundo já sabe qual foi esse problema, falta de combustível.
A questão aqui do Luciano Huck, né, que quase acontece uma tragédia. Esse avião era um Navajo retrofitado para querosene, um avião muito bom, mas um avião com limitação de peso. Principalmente o próprio Navajo, a gasolina tem essa limitação. Ele transporta muita carga, mas você tem que tirar o combustível. E eu acho que o pessoal do querosene aí esqueceu de fazer um bom planejamento de balanceamento, porque eles iam pegar um pessoal numa fazenda e iam voltar, a distância é grande, então ele já foi com combustível contado para a volta, aí calculou errado, gastou mais combustível, mas por sorte era de dia e conseguiram fazer um pouso, né, aí no campo. A gente tem aquele caso clássico aqui em Recife, aquele King Air, lá do Lito, também uma questão de falta de combustível. Esse da TAM, incrível, né? 2 acidentes com 2 Fokker 100 no mesmo dia, com a diferença de 40 minutos. Um pousou sem trem em Congonhas, em Viracopos, e esse aqui ele fez um pouso forçado no campo e também não teve nenhuma vítima, né? Esse avião inclusive acho que foi só reformado para colocar no museu. E aqui temos uma foto aí de um Cessna na selva, por problema também de combustível. Aliás, quantos acidentes já tiveram na selva por falta de navegação, né? E consequentemente falta de combustível. Milhares, até hoje, de vez em quando acham um avião aí perdido. Essa aqui é quase uma comédia, são exemplos de pistas perigosas, né? A gente tem essa pista aqui no Nepal, que além de ser totalmente íngreme, em cima de uma montanha, né? E aqui é quase uma comédia também, deve ser um garimpo, né? Não deixa de ser perigosa uma pista. Exemplo, o aeroporto do Galeão é um aeroporto também muito restrito, né? Por questão de comprimento de pista e obstáculos à frente, que é o Pão de Açúcar. E outros também que tem problema de visibilidade, problema de altitude, né? Eu vou até melhorar um pouco mais esse slide e colocar mais aeroportos como, por exemplo, um aeroporto muito alto, de La Paz é alto, né? Fica a 4.000 metros de altitude, então já tem a questão do cálculo de performance da aeronave, muito quente também, então a pista também é importante, a questão do perigo que ela faz. O FOD, né, que é uma questão importante na aviação, tu vê pedras, né, parafusos, né, tanto o Concorde na investigação concluíram que foi uma peça de um DC-10 que tinha caído do avião e perfurado aqui o tanque de combustível do Concorde. Foi um problema de FOD e vários outros, né? Você tem casos de FOD, animais na pista, né? O aeroporto de Caruaru foi fechado durante quase um ano porque tinha cavalo pastando dentro da área de manobra, né? Cachorro. A gente teve um acidente também aqui no interior de Pernambuco com, não lembro, um político que bateu no cavalo, né? O avião bateu no cavalo, o avião por sorte não tinha decolado, estava na corrida para decolagem. Carga também é um elemento perigoso. A gente tem aquele voo lá nos Estados Unidos, no Everglades, né? Que o pessoal colocou uns geradores de oxigênio, de máscara de oxigênio, da própria empresa. E foi mal embalado. Na movimentação, acham, né, que uma das cápsulas detonou e aqueceu tanto que foi uma reação em cadeia com as outras. Então derrubou esse voo nos Everglades da Flórida. E também você lembra que a questão do celular, tinha um celular da Samsung que ele explodia, né? E se explodir dentro de uma aeronave é uma questão difícil. Então, exemplo de carga também pode ser nociva, né? Ácidos. O que a gente viu no curso de artigos perigosos.
Bem, materiais, a gente tem a questão aí dos materiais, da resistência dos materiais, né? Esse é aquele voo da Lua que literalmente partiu uma parte, partiu um pedaço aqui da cabine de passageiros. O avião pousou em segurança, mas houve uma morte, né? E alguns feridos graves. Tem aqui essa parte também da vazamento de combustível e consequente é, é, fogo por questão de material, falha de material. A gente tem alguns problemas de manutenção. Temos aquele TAN número 1 que caiu lá em São Paulo, em Congonhas, por uma questão de manutenção lá no switch. Switch não, nos feed curso do trem de pouso, que poderia dar um problema e deu, né? Era 1 para 1 milhão de a probabilidade e por uma falha de manutenção deu realmente o problema. Então a manutenção ela também tem contribuição em acidente. E temos também assim erros de projeto, né? A gente tem um DC-10, o DC-10 no começo ele tinha um problema na porta do compartimento de cargas. Tinha lá um sistema de travas e essas travas poderiam em algum momento o operador externo travar a porta, né, e dar lá o sinal da posição de porta travada e as engrenagens elas não fechavam totalmente, era um erro de projeto. Foi corrigido depois, mas houveram 2 acidentes graves, né? E grave não, acidentes catastróficos, né? E a gente também tem aquele Comet, que foi o primeiro avião comercial do mundo, avião lindíssimo, moderno para a época, tudo, mas tinha um problema das janelas serem quadradas, né? Para imitar os trens, as grandes janelas de trens. E nessa imitação do trem, para ficar mais elegante o avião, mais bonito o visual, na quina de uma das janelas, né, começava a abrir uma fissura e rasgava e havia a descompressão explosiva, né, do avião, o avião se desintegrava no ar. Então isso aqui é um exemplo também de identificação de perigo na parte de projeto, né? A gente tem projeto, infelizmente, o Bandeirante, né? A gente sabe que é um grande avião, é um avião muito bom, mas é um avião que a certificação dele afrouxou em termos de quantidade de carga, quantidade de passageiros dentro do avião, né? E todo mundo sabia que o Bandeirante não voava monomotor, né? Então, não deixa de ser também um exemplo de erro de projeto, né? Você vê que os aviões que são bons projetos são aviões longevos, né? Aviões como um exemplo, DC-3 era um avião que voa, acho que ainda voa, os que tiver ainda estão voando, DC-3. O Cessnazinho 172, um avião que desde a década de 40 estão voando, aviões paulistinha voam, né? 737, tem avião melhor do que o 737, 737-200 ainda tem muitos voando, né? 727 também é um avião bom. E aí vai, são aviões que perpetuaram, né? Perpetuaram. Outros, nem tanto. Um DC-10 não foi um avião de sucesso em termos de segurança, tiveram vários acidentes. O 707, um avião muito bom também, mas um avião que a própria Boeing reconhece que foi um avião que teve muito acidente com ele, né? O 707. Aí o projeto é muito importante, né? Muito importante. Você vê um avião da Embraer, essas linhas E-Jets de não executivas de linha comercial, são aviões extremamente seguros, né? Extremamente seguros mesmo, né? Bem, o SGSO ele interage com outro sistema da aviação civil. A gente tem que interagir com a parte de tráfego aéreo, né? A gente tem que também estar alinhado com a parte de informações aeronáuticas, com meteorologia, com comunicações e com serviço de busca e salvamento, né? Esse é um fluxograma. Como vocês sabem, eu adoro fluxogramas. Então, vamos lá. Análise dos perigos nas operações. Vamos supor, eu identifico um perigo.
Exemplo, vamos supor que a Longoair volte a fazer voos regulares para Fernando de Noronha, ou voos por demanda. Em cada voo de demanda a gente tem que cumprir, a gente tem que acompanhar a parte dessa análise de cada operação. Então, identificamos o perigo como grandes extensões de água. Tá? Esse perigo vai estar na biblioteca dos perigos da empresa. É feita uma análise. Qual a probabilidade e severidade? Né? Se for alta, a probabilidade da gente ir e também. E a severidade a gente sabe que é alta também, porque um ambiente marinho é um ambiente perigoso. E o avião está voando, não tem equipamentos para ficar na água. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse sistema? A gente pode mitigar, né, colocando balsas, colocando PIRBs, que são ZELTs, colocando rádio VHF marítimo para se comunicar com alguma embarcação, uma caixa contendo água, contendo alguns medicamentos, alguns alimentos, né? Então esse loopingzinho, cada vez que eu faço um loop, eu estou incrementando com mais alguma coisa para formar uma defesa, a mitigar o problema, até que esse risco seja aceitável. Muito bem, gerenciamento dos riscos à segurança operacional. O que é o gerenciamento? É a identificação, análise e eliminação e ou mitigação dos riscos que ameaçam as capacidades de uma organização da aviação civil ao nível aceitável. Nível aceitável é aquele nível que a gente acha que esteja legal a empresa. Tá? Qual é o nível aceitável? O nível aceitável seria nenhum acidente. Né? A gente sabe que essa questão é impossível, porque se você está operando qualquer coisa, né, existe o risco de acontecer o pior. Né? Quem lava a louça, aliás, quem quebra a louça é quem lava. Quem nunca lava a louça não vai quebrar a louça. Né? Quem está no sol pode se queimar do sol. Quem está sempre na sombra não vai se queimar. Né? Na nossa própria concepção de vida, a gente tem a morte. Né? Então a gente vai fazer tudo para ter uma vida mais longa. Então são coisas inerentes, né, a tudo na vida. A probabilidade é a possibilidade de que o evento ou uma situação insegura possa ocorrer. Exemplo, eu tenho certeza que em Recife nunca vai nevar. Né? Se um dia nevar em Recife, deve ser o fim do mundo. Aqui não vai nevar nunca. Eu tenho certeza que aqui em Recife não tem um furacão. Mas nós já detectamos aqui em Recife vento de 40 nós na praia, no aeroporto. Né? Vento de 40 nós já é força entre 0, que é calmaria, e 12, que é furacão. Força 7 deve estar aí na... Aliás, vento de 40 anos está em força 7, então a gente está próximo a um furacão. Nunca teve furacão em Recife, mas já teve vento de 40 nós. Né? Nevoeiro. Aqui em Recife nunca tem nevoeiro, mas no São João o pessoal queima fogueira e tem a névoa. Né? E isso é a probabilidade de ter. Né? Exemplo, o aeroporto de Guararapes, a pista é 1836, né? Então ela está apontada para o sudeste, que é o nosso vento predominante. Mas de vez em quando a gente tem um vento nordeste de verão, que às vezes passa muitas semanas. Né? Então a probabilidade de ter vento nordeste é alta, porque todo ano realmente tem. Então essa é a probabilidade. Probabilidade que ocorra em Recife chuvas torrenciais fortes. Tivemos. Né? Severidade é as possíveis consequências de um evento ou de uma situação insegura, tornando como referência a pior condição previsível. Severidade de você, com um prego de apenas 5 milímetros,
Você calçado, ter algum acidente é 0. Mas se tiver descalça, é máxima, né? A severidade que se tem quando você, ao invés de abastecer o avião com avigás, você coloca querosene. Então, qual é a severidade máxima? O motor vai parar. O motor não anda com querosene, né? E qual a severidade disso? O motor para, tá? Pode ser mínima, você pode pousar normalmente, ou pode ser máxima, você não vai conseguir pousar, como já aconteceu, né? A probabilidade de você colocar combustível, errar no combustível, em vez de avigás e querosene, é alta. Por quê? Basicamente, em todo voo, você vai abastecer a aeronave. Basicamente, né? Então, a frequência é muito alta, né? A possibilidade de você ter um erro é alta. Então, é por isso que é interessante você acompanhar o abastecimento, porque a cada voo, basicamente, é um abastecimento. Então, a probabilidade, a frequência é alta, né? E a severidade também pode ser alta disso aí. Para isso foi feita uma tabelinha, essa é uma tabelinha quase que mundial, né? Quase que mundial, de probabilidade e também de severidade, tá? De probabilidade é a frequência, né? É a quantidade de vezes que um evento possa acontecer. A gente tem aqui, ó, muito improvável, improvável, remoto, ocasional, frequente. Então, o abastecimento da aeronave é uma probabilidade frequente, porque toda vez que você vai voar, você vai abastecer a aeronave, tá? Ocasional, é provável que ocorra algumas vezes, tem ocorrido com pouca frequência. Remoto, improvável, não é possível que venha a ocorrer, ocorre raramente. Improvável, bastante improvável que ocorra, não se tem notícia de que tenha ocorrido. E muito improvável, quase impossível que o evento ocorra. Vamos exemplificar. Recife, pode nevar? Muito improvável, muito improvável. Recife pode ter um tsunami? Improvável, improvável, bastante improvável que ocorra. Não se tem notícia de que tenha ocorrido, mas pode acontecer. E existe até uma teoria que existe uma falha lá nas Canárias, que se houver lá qualquer tremor, pode ocorrer uma onda que pode chegar no litoral nordestino. Então é improvável, nunca aconteceu, mas possa ser. Furacão em Recife é improvável. Furacão é improvável. Ventos de 45 nós, 40 nós, remoto, já teve. Nunca mais teve, mas já teve. Então, remoto. Vento de 30 nós, nordeste. Vento de 20 nós, nordeste, que deixa impraticável a pista do Guararapes. Ocasional, né? Ventos de sudeste, frequente. Ventos de nordeste frescos, moderados, 10 nós, 15 nós, frequente. Todo verão nós temos ventos nordeste. Então, exemplifiquei aí a parte da probabilidade, né? A probabilidade, veja, eu volto a afirmar, o abastecimento é frequente. Então, é uma coisa muito importante o abastecimento. Severidade dos eventos. Um evento pode ser insignificante, pequeno, significativo, crítico ou catastrófico. O catastrófico não está nem aí, não está nem colocado o significado dele, que é aquela situação em que o avião cai e realmente a perda total de vidas e de material, tudo, né? Insignificante, consequências leves, né? Vamos supor que um avião tenha
tenha passado em cima de um FOD e tenha furado um pneu. Se ele tiver no táxi, é insignificante, consequências leves, né? Se ele tiver numa corrida de decolagem, pequeno, né? Pode ter alguma interferência, uma limitação operacional, né? Se ele já tiver decolado com o pneu furado, explodiu um pneu, vamos supor, é significativo. A gente pode ter um pouso sem nenhum problemas, né? Ou podemos ter também alguma coisa mais crítica, né? O avião na pista perdeu o controle, então já fica crítico. Mas se não houver nenhuma catástrofe, né, ele é crítico, se não catastrófico. Aí essa tabelinha também ela dá a ideia da severidade, né, dos itens: insignificante, pequeno, significativo, crítico e catastrófico. Agora, foi o que o pessoal fez. O pessoal arrumou uma forma de, matematicamente, através de uma matriz bidimensional, com linhas e colunas, né? Juntar essas duas grandezas de probabilidade e de severidade, e resolveu colocar nas linhas colocar a probabilidade, que é muito improvável, improvável, remoto, ocasional, frequente. Inseriu um número em cada uma: muito improvável número 1, improvável número 2, remoto 3, ocasional 4, frequente 5. E nas colunas colocou a severidade, de insignificante para catastrófico. Então falou que catastrófico é letra A, crítico letra B, significativo letra C, pequeno letra D, insignificante letra E. E foi fazendo uma correlação entre as linhas e colunas, tá certo? Então, além disso, convencionou-se, né, que essa questão aqui de 5A, 5B, 5C, 4A, 4B e 3A são vermelhas. Vermelhas não são aceitas. Não são aceitas. Então, tudo que você na sua operação identificar um perigo e você fazer uma avaliação, tá, de risco com a frequência e a probabilidade e a severidade, se for na faixa vermelha, você não vai poder operar. Não vai operar mesmo. Você pode operar desde que você estude caso a caso, que você faça as mitigações, isso é, você promova alguma coisa, algum outro procedimento que você possa mitigar, reduzir o risco. E você fazer uma reavaliação, e esse número tem que sair do vermelho e ir aqui para a faixa amarela, tá? Aí você vai poder operar, tá? Onde tiver verde, a operação já é tranquila, você não precisa fazer nenhum tipo de mitigação. Então vamos a um exemplo importante: abastecimento da aeronave, né? Então o abastecimento ele tem como frequência altíssima, 5. Você basicamente em cada voo você vai ter que abastecer o avião, né? E se está no nível 5 aqui, e quais são as consequências de um abastecimento mal feito, né? Você trocar o combustível de querosene para avigás ou vice-versa, ou você colocar um combustível contaminado com água, ou você verificar que o combustível está totalmente velho, o combustível está... que às vezes talvez não seja nem aquele combustível, né? Seja alguma coisa ali que está nos tanques, né? Então é alto, né? Também. Então a catástrofe pode ser no mínimo significativo. Você pode perder o motor em voo, falha de motor. É uma coisa significativa, não é pequena. Você tem uma falha de motor, é significativo, não é pequeno, né? Qualquer falha de motor não é nada fácil de se resolver em voo. Então já cai na faixa vermelha. Se for uma troca de combustível e que o motor pare, que realmente você não consiga
onde pousar, vamos supor, vários casos lá em São Paulo mesmo, né? Em Jacarepaguá, um Cirrus novinho, 4 pessoas a bordo, um comandante era um ex-Varig já, né, experiente. Houve a troca do combustível, em vez de avigás, querosene, e o avião caiu na frente e morreu todo mundo, né? Então foi catastrófico. Então a gente realmente tem o abastecimento como uma coisa muito perigosa. Então o que, é que a gente pode fazer para mitigar? Primeiro, acompanhamento de um dos tripulantes, ou comandante ou copiloto. Não vamos deixar o abastecimento como você faz aliás, nem no posto de gasolina. Eu, quando vou entregar a minha chave do carro para ele abrir o tanque, ou eu aciono lá no painel, eu desço do carro e fico junto do bombeiro. Até uma forma de você ver se não está roubando você, se está colocando realmente o combustível, né? Se para tudo tem que ter um acompanhamento. Então, a primeira mitigação é o acompanhamento da tripulação, ou o comandante, ou o copiloto, ou alguém designado, um mecânico, né? Uma pessoa que possa realmente acompanhar, saber ter uma instrução para saber se realmente não é querosene e saber também qual o combustível que está dando, solicitar uma amostra isso é previsto, você pedir uma amostra e até com visualmente você vai ver a cor do combustível, se for avigás, ela é azulzinha, né? E você vê a qualidade do combustível, como ele está. Então você pode cair aí do catastrófico, crítico, significativo para o pequeno, né? O pequeno. Quer dizer, o pequeno, ou você tirar da situação do acontecimento, né? Você pode trazer ele para o pequeno. Você acompanha o abastecimento, sabe que realmente entrou o combustível correto. Você pede uma amostra do combustível, né? E você sabe que ali não vai ter grandes problemas. Possa ser que tenha uma questão do combustível estar um pouco mais antigo, o motor não der toda a rotação, e aí você parte para a parte pequena. Tranquilo? Outro exemplo, vamos voltar ao exemplo aqui por um exemplo que a gente já falou, que fica fácil a gente ver, grandes tensões de água, né? Então, a probabilidade da logo fazer um voo para Noronha é ocasional. Eu sempre estava fazendo, a gente fez uns 2 ou 3 voos para Noronha. Então, ocasionalmente eu faço. Não é frequente porque a gente não tinha um contrato de prestação de serviço de transporte numerário. Então sempre foi ocasional, a gente sempre levou turistas para lá. Então, se é ocasional, está aqui na linha 4, tá certo? E qual a severidade do risco de a gente ter um problema no meio do caminho? É alta, né? É alta. Tudo que tiver entre Recife e Noronha, Deus o livre, de ruim que tiver que ser, vai ser catastrófico. Um pouso na água não é o pouso num aeródromo de alternativa, né? É sempre catastrófico. O que é que eu posso fazer para reduzir essa severidade do risco? É colocando o bote, colocando o ELT portátil a bordo, um rádio VHF marítimo, uma caixa de mantimentos simples com água e comida, e também medicamentos. Então eu posso baixar isso aqui para significativo, né? Ou até para pequeno, né? Então a gente começa a ter várias situações, né, de análise de riscos. Tranquilo? Esses gráficozinhos são, acho que todo mundo que faz curso de SGSO usa, né? Que é um print da IS. Mas vamos lá. O que é vermelho é uma região não tolerável, o que é amarelo é uma região tolerável e o que é verde é totalmente aceito, né? E a questão aqui do ALARP significa tão baixo quanto seja racionalmente praticável. Então tudo que tiver no vermelho não pode, o que tiver no amarelo para baixo pode, desde que você faça as mitigações.
O risco é aceitável, baseado na mitigação. É necessário uma análise de custo-benefício para se fazer essa operação, tá? Então, beleza? Isso vai estar lá no PDF que eu vou mandar para vocês. Fatores contribuintes da aviação civil. Esse gráfico assim tá meio desatualizado, desculpem, fiquei de pegar o novo, até hoje não peguei. Mas você vê que de todas as análises dos contribuintes pelo CENIPA, né, o maior que tem é a parte de julgamento, né? O comandante julgou errado. Engraçado que eu acabei ontem de ver um aviões de músicas, né, sobre o Airbus 350 que está voando autonomicamente, né? Autônomo. Basicamente eles estão fazendo tudo isso por causa desse gráfico. Julgamento. A maior falha de termos de acidentes, né, está em julgamento, supervisão, planejamento, aspecto psicológico e aplicação de comandos. Já pensou um avião totalmente autônomo? Ele vai pegar logo esses 1, 2, 3, 4, 5 itens que foram de maior probabilidade de acontecer de acidentes na aviação civil, né? Eles vão eliminar basicamente esses itens. Quer dizer, eles estão apostando, né, na computação, apostando na questão da automação para eliminar esses itens. Então, só para a gente ver que realmente é importante a parte de treinamento, a parte do piloto realmente ser safo, né? Para a maioria na aviação civil, né, o julgamento foi o pior. O que é o julgamento? O piloto não era para... exemplo, o piloto era para arremeter e não arremeteu, né? Então, ou varou a pista, ou teve um CFIT, era para ter abortado a aproximação, não abortou, né? Supervisão, a gente tem casos também de planejamento de voo, né? Você planejar um voo para uma pista desconhecida que nunca operou, tem que ter um planejamento em cima disso também. E o aspecto psicológico do piloto, né? Aspecto como ele está devendo muito, está com um problema em casa, né? Tudo isso trava a pessoa. Então você vê que o aspecto da pessoa é muito importante, né? A parte de treinamento, por exemplo, julgamento, supervisão, né, são parte de treinamento realmente. E identificar o piloto que é bom e o piloto que congela, né? Isso é importantíssimo, os superiores identificar essa falha no piloto, né? No indivíduo, né, que congela, porque a maioria dos acidentes se deve a um congelamento. Ele não sabe o que vai fazer ou trava mesmo e deixa acontecer e não faz nada e acontece às vezes um incidente ou um acidente. Fatores humanos, técnicos, econômicos e naturais. A gente tem, isso é a questão da identificação dos fatores contribuintes, né? A gente tem aqui a parte humana: julgamento, supervisão, planejamento, aspecto psicológico, aplicação de comandos, indisciplina de voo, pouca experiência de voo e a coordenação de cabine. São os aspectos humanos dentro desses eventos. E tem a ver também com o ambiente de treinamento. A gente tem os fatores técnicos, que tem a ver com o ambiente de manutenção, que é a manutenção da aeronave, componentes, sistemas, equipamentos. Também os fatores econômicos, que é um ambiente de gestão, expansão ou recessão do momento global, né? A gente está com essa crise aí do Covid, que infelizmente as empresas aéreas pararam, né? Então imagine o custo de uma empresa dessa, o risco financeiro de uma empresa é muito grande. Basicamente toda a receita dela já está comida no começo do mês com os custos fixos, custo de piloto, custo de leasing de avião, custo de aeronave, manutenção, né?
E ele vai ter que trabalhar todos os dias do mês para chegar no finalzinho do mês, se conseguir pagar os custos fixos, né, que é o risco financeiro da empresa, começar a balança ir para o outro lado, que é a parte do break-even, que é a parte do equilíbrio da empresa. Então, empresa aérea é muito difícil. Imagina agora com essa Covid. Eles devem estar sem dinheiro, né? E onde é que falta dinheiro? Para tudo. Para empregado, para manutenção, para compra de peça, equipamento, para tudo. Então a parte econômica aí é muito importante. E a parte natural são as condições meteorológicas, condições geográficas, sazonalidades ambientais e também a questão de saúde pública. Engraçado que eu fiz esse slide aí há muito tempo e nunca pude provar realmente que a saúde pública fosse ter uma questão tão grande, né? A gente sempre via assim. Acho que na minha vida toda, a maior epidemia que eu tinha visto foi aquela de lá em São Paulo, que teve na década de 70, né? De meningocócica, daqui a pouco eu lembro o nome, meningite, né? Que tinha que aplicar aquelas pistolas pneumáticas, né? Fazia como um rebanho, filas e tá na pistola pneumática. Ainda bem que tinha vacina, né? Mas foi a minha máxima que eu vi. Não sabia que ia ter uma coisa tão grave como essa do vírus chinês, né? Outro fluxograma, by Geraldo Filho, a descrição do ambiente operacional da empresa. Então a gente tem aqui os clientes da empresa, né? Demandando o serviço de transporte executivo ou transporte SAI. No caso a Logoé não faz o SAI, tá? Isso aqui foi mais para a NVL táxi aéreo, mas vamos supor que nós tivéssemos também algum serviço SAI. Os clientes demandam serviços e esses serviços são entregues à parte de operações da empresa, tá? Essa parte de operações ela interage com os equipamentos, tá? E esses equipamentos com treinamento, manutenção e regulamentação. E temos os recursos financeiros que alimentam os treinamentos, as manutenções, a regulamentação, que automaticamente deixam os equipamentos em ordem, né, para a parte de operações. Eu esqueci talvez de colocar aqui também a parte de pessoal, tá? Mas subentende-se que eles estão aqui na parte de treinamento, você treinar as tripulações. Só colocar aqui mais um nomezinho, treinamento de pessoal, ficaria melhor. Então, treinamento de pessoal, manutenção e regulamentação, porque você também tem que ter recursos financeiros para regulamentação. Por exemplo, eu lembro que o ELT, a gente tinha um ELT antigo, de solda baliza, e depois veio o ELT 406, que foi uma mudança onerosa para a empresa, né? Eu lembro que eu tive que suar para comprar o ELTzinho novo, 406. Agora a gente vai estar aí com o transponder, né? Nos Estados Unidos já tem um novo transponder, que é aquele transponder, o ADS Bravo, que já dá sua posição, já melhora a sua questão do tráfego aéreo, né? Ele já se torna como se fosse um radar virtual, né? E no Brasil, daqui a pouco vão começar a exigir também. Então a gente vai ter que ter o recurso financeiro para comprar esse equipamento, que também, evidentemente, vai melhorar a segurança operacional com relação ao tráfego aéreo, né? A localização das aeronaves, né? Na parte da coordenação do voo vai ficar até mais fácil, né? Porque a gente vai acompanhar o avião em tempo real, através do computador, pelo Fly Radar, por exemplo. Aqui eu elenquei alguns perigos identificados na parte de transporte executivo, tá? Então, gestão comercial, produto comercial, os orçamentos também. O orçamento que eu dou para o cliente também pode gerar um erro, né? Eu posso dizer que eu posso operar vamos supor, daqui para Vitória, sem abastecimento no Sêneca, eu estou mentindo, então eu estou induzindo já um erro, né?
A parte de passageiros a bordo, a parte de interferência ilícita, a gente tem casos aí em São Paulo de duas empresas de helicóptero serem abordadas por Papai Noel, né, fazendo um voo de fretamento para o Papai Noel aparecer numa festa e na verdade não foi uma interferência ilícita e roubaram o helicóptero, né? A gente tem passageiros alcoolizados também, já tive casos na Logo Air de um passageiro entrar totalmente embriagado, né? Querendo fazer xixi a bordo, aí toma garrafinha para lá, para cá, tumultuando, foi horrível. Vou ter uma fato de ter que fazer uma reclamação com quem pagou o voo realmente para esse cara. Mercadorias perigosas, né? Imagine aquele celular da Samsung que pegava fogo espontaneamente, né? Infraestrutura aeroportuária também, você ir para algum aeroporto que não tem uma estrutura, né? Abastecimento, como eu já disse para vocês, o local de operação, excesso de peso na decolagem, obstáculos na decolagem. A gente tem aquele aeroporto lá de Salgueiro, por exemplo, a gente tem uma pedra na final da pista contrária. De dia tudo bem, mas se você for decolar, né, à noite, nem sei se opera à noite, noturno lá, condições meteorológicas, tráfego local, e aí vai, fadiga, então tudo isso está embutido, são perigos embutidos na operação, no produto comercial, transporte executivo. Bem, no fim do mês a gente faz um gráfico, né, informando ao gestor responsável como está a situação da empresa em termos de ocorrências de algum evento, né? Então, nas linhas são colocados alguns itens, né? E se houve alguma ocorrência dentro de alguma ocorrência. Logicamente, a gente não vai ter nenhuma ocorrência porque normalmente as ocorrências interferem em incidentes ou acidentes. A gente não teve esse nível. Mas no máximo já tive, como eu falei, um incidente de um pneu estourado numa pista. Foi o máximo até agora, né? Mas nenhuma falha de manutenção, mas isso tudo é reportado ao gestor responsável. Por quê? Porque a ANAC não sabe se a empresa tem um avião ou tem 20. Né? Então, para quem tem 20 aviões, já existe uma estrutura grande em que o gestor responsável não está vendo os 20 aviões. Né? Então tem que ter esse mapinha, que é um mapinha que é um indicador de desempenho, que a ANAC também exige. Bem, nós temos três comissões dentro do sistema de gerenciamento da segurança. Nós temos três comissões, são reuniões, que é o grupo de planejamento, que ele desenvolve a implantação do SGSO. No caso, nós já estamos implantados, então esse GP não existe mais. Temos o GASO, que é o grupo de ação da segurança operacional, para apoiar na avaliação dos riscos que a organização enfrenta e sugerir os métodos para mitigá-los. Seria realmente a reunião que você iria identificar os perigos e analisar para se transformar um risco e fazer as mitigações. E o CSO, que é a Comissão de Segurança Operacional, para obter apoio ao diretor de segurança operacional e assegurar que o SGSO funcione corretamente. Beleza. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, eu fazia uma reunião de 1 hora, tá? Que se juntava a reunião de CSO com a GASO, né? Eu chamava isso tudo de uma reunião só, que era a CSO mesmo. Uma só reunião, era a CSO, que era a Comissão de Segurança Operacional. Aí a gente via todas as questões da empresa. É muito interessante essa reunião, muito interessante mesmo. Chegamos ao fim do módulo. Antes de fechar, faltou somente aqui uma coisa muito importante que eu esqueci de inserir. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso agora. Vamos já começar aqui, só para apresentar a ficha de gerenciamento. Pronto, já estamos nela. Bem, seguinte, para cada tipo
do gerenciamento da segurança, a gente emite uma ficha, tá? Então vamos lá. Então, para cada situação, aliás, cada situação. Então, essa ficha aqui é uma ficha feita no Excel. Eu tenho aqui ficha número 10, tá? Isso quer dizer que eu já analisei 10 perigos, né? É o aeródromo de Bananeiras. Esse aeródromo, ele tivemos um incidente lá do estouro de um pneu e motivou a gente a fazer um gerenciamento daquela pista. Então, para cada vez que nós formos para aquela pista de Bananeiras, que é o Sierra Juliette Foxtrot Uniforme, a gente tem que pegar essa fichazinha lá, tem que pegar essa ficha, o comandante, a tripulação tem que ler a ficha e saber realmente o que foi estudado e mitigado vai ser realmente feito, tá certo? Então vamos lá. Então, componentes específicos do perigo. Então a gente tem o seguinte, deixa eu ver se está, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Pronto. A gente tem componente específico do perigo. A pista é elevada, ela tá a 1716 pés, é no topo de uma montanha, então tem o efeito vale de 3 lados. O vento sempre é de través. A elevação do terreno na cabeceira 4 é íngreme. A pista é em ondulação. Estava sem biruta e presença de FOD, que é o desprendimento de brita, que é porque a pista é de cascalho, então é péssimo péssimo lá para as hélices, tá? Quais são as consequências que nós identificamos para esse perigo? Para a operação, as consequências aqui: menor densidade do ar, resultando maior ground speed na rampa de aproximação. Ventos convectivos, desestabilizando a rampa de aproximação, dificultando o arredondamento de pouso e inviabilizando o pouso full flap. Isso aqui eu estou fazendo menção a cada item aqui. Por exemplo, item 1, pista elevada, quais são as consequências? Menor densidade do ar, resultando a maior velocidade, nem a GS, né? Velocidade indicada mesmo. Aliás, GS. Efeito vale, quais são as consequências? Ventos convectivos, desestabilizando a rampa de aproximação. Vento de través, quais são as consequências? Dificulta o arredondamento e pouso, inviabilizando o full flap. Elevação do terreno na cabeceira 4, obrigando uma rampa de aproximação mais alta e consequente perda da pista útil. Pista em ondulação, dificultando a visualização total da pista e o controle direcional do solo. A ausência de biruta, estava sem biruta no dia, então dificultando a avaliação da direção e intensidade do vento. E também presença de FOD, que é a pista de cascalho, propicia falta de aderência do pneu na pista e na aplicação do freio, com travamento da roda e consequente violento desgaste do pneu. As pedras na pista ocasionam desgaste nas pás da hélice. Muito bem. Diante desses 7 perigos que nós identificamos, nós tivemos também 7 consequências para esse perigo e fizemos defesas. Quais são as defesas para operar na pista de Bananeiras? Primeiro, para a operação SBFU, restringir PAX, carga e combustível. Máximo 3 pessoas e combustível 2 horas de voo ou 240 litros de combustível. Depois de decolar do SBJP, abastecimento em retorno compulsório para João Pessoa, para abastecimento. Antes de operar naquela pista, como é uma pista privada, logicamente tem que entrar em contato com o pessoal da administração. O pessoal, no caso, seria o caseiro da fazenda, para perguntar sobre as condições da biruta, condições meteorológicas básicas, sol, chuva, nevoeiro, vento, e como está a pista, estado de limpeza da pista
E às vezes a gente até pedia para ele dar uma passadinha para ver se tinha algum animal, alguma cabra, alguma coisa dentro da pista. E uma coisa interessante, como a pista fica na montanha, a cabeceira 04, ela tem um morrote nela, né? Então, o que acontece? Tem um morrote, então o pouso tem que ser sempre na cabeceira 22, contra vento, logicamente, né? Agora a decolagem tem que ser feita a favor do vento. Por quê? Porque tem um morrote na frente. Então você vem, vai a favor do vento e no final tem um vale, um despenhadeiro. Você já segue voando, entendeu? Então é uma pista realmente diferente de operar. Tem que ter um conhecimento local. E nesse dia nós fomos operar em Bananeiras sem saber de nada. Eu só fiz ligar lá para a fazenda, eles liberaram, porque era com o governador da Paraíba. E foi uma operação, teve um incidente, né? Não foi grave porque pneu estourado não é incidente, mas na verdade o que houve foi um estouro do pneu por freio, porque ele pousou na cabeceira errada, pousou a favor do vento, e porque não viu a biruta e errou no pouso e tentou, comeu muita pista porque tinha elevação no começo da cabeceira, vento de cauda, e ele ia literalmente cair num vale. Então aplicou o freio em excesso, estourou o pneu, e o Cenipa, por definição, estouro de pneu, furar pneu na pista não é incidente. Mas o pessoal do Cenipa pediu para eu investigar, eu fiz uma investigação minha, né, e resultou nessa ficha. Então, para cada operação que a gente tenha que identifique algum tipo de perigo, é montada uma ficha. Essa ficha fica à disposição, tá? Fica à disposição na base de operações. Aí o comandante ele é obrigado a pegar essa ficha, ler a ficha e saber realmente se tudo que está mitigado na ficha foi cumprido ou está dentro da aeronave. Ok? Ok, pessoal. Então é isso que eu queria apresentar para vocês sobre o SGSO. Agora a gente realmente finaliza o módulo do SGSO e muito obrigado. Até a próxima, né? Um abraço.